Eu quero fazer uma pergunta agora para a Milena, que é em relação ao caso Tatiane Spitzner. Você como mulher, né? Eu queria saber como que você olhou para esse caso, como que você se sentiu para a gente também conversar com o Dr. Pedro para falar um pouquinho sobre esse assunto. Ele foi um caso que repercutiu bastante, principalmente na cidade, mas a nível nacional, né? Nós, como mulheres, acredito que foi um caso bem pesado, né? Ela era uma mulher maravilhosa e nós, acredito que seja um caso que dói, que é para falar até eu não sei muito falar, porque é um caso que dói em nós mulheres, né? Conheceu ela Imaginar pessoalmente? que eu conhecia ela. Eu já tinha visto ela em algumas festas com ele, entendeu? E parecia um casal legal. E aí aconteceu tudo aquilo e, enfim, é um caso bem triste, na verdade. Com certeza. O doutor chegou a trabalhar também nesse caso? Sim, eu representei o Ministério Público no plenário, tá? Inicialmente, o processo foi conduzido pela doutora Dúnia e por uma situação de gravidez, na época do plenário, acabou que eu acabei fazendo sozinho, né? Foram 7 dias, né? Como a Milena falou, foi muito pesado, muito triste, né? Sim. Principalmente para a família da Tatiane, né? Mas assim, foi um julgamento muito extenso, né? Com uma banca de advogados muito competente e muito trabalhosa de lidar, sabe? Então, assim, foram 7 dias assim que me consumiram, sabe? Porque você tem que ficar atento o tempo inteiro, diversas testemunhas. Só o interrogatório do Luiz Felipe foram 11 horas. Né? Eu vi o pessoal fazendo testes lá da sacada também. Sim. Então, teve toda essa investigação, né? O que você achou que foram os principais desafios na investigação? Assim, primeiro que a investigação foi muito bem feita, tá? A Polícia Civil e, como eu falei, o ML, o Instituto de Criminalística, todas as provas produzidas indicavam que o Luiz Felipe matou a Tatiane, tá? Só a versão dele que era contrária a isso, né? Só o que ele falava que era contrário a isso. Mas a prova pericial, tá, do ML, ela era quase que definitiva. No meu ponto de vista, uma pessoa técnica, ela era definitiva. Tá? Uma pessoa que tem conhecimento, só com o laudo do ML, concluiria que ela foi assassinada. Por quê? Porque ela tinha estigmas unguiais no pescoço, né? O que são estigmas unguiais? Marcas de unha, tá? Isso são lesões externas que a gente chama. As lesões internas, ela tinha hematomas justamente embaixo da onde tinha as marcas de unha, com quebra do ocioide, que é esse osso aqui, com a lesão dos músculos, né, e tecidos aqui adjacentes. Então, assim, isso provava que a Tatiane foi esganada. Tá? A gente tinha marcas no pulmão, no coração, de asfixia, morte por asfixia. Tá? Uma pessoa que morre por traumatismo, acidente de carro, ela não tem marcas de asfixia, ela tem uma morte instantânea. Né? Então, isso indicava que ela sofreu falta de oxigênio, tá? no procedimento ali que levou ela à morte. Outra prova muito importante, também indicada pela criminalística e pelo ML. O ocioide dela, quando quebrado, ele tinha sinais vitais. Tá? O que isso significa, Milena? Que quando o osso dela foi quebrado, enquanto ela estava sendo esganada, ela estava viva, porque a infiltração de sangue, o corpo começa a reagir àquela fratura. Quando você quebra um dedo, você vai começar um processo inflamatório. Sim, sim. Você vai começar um processo de criação de hematoma na volta. Então, assim, o ocioide tinha sinais vitais. Tá? Os ossos que foram quebrados quando ela caiu não tinham sinais vitais, seja a fratura de crânio, seja a fratura da perna, seja a fratura da clavícula. Ou seja, o perito ele conseguiu desenhar o seguinte, ela estava viva quando enforcaram ela, quando esganaram ela. Quando ela quebrou esses ossos aqui da perna, da clavícula, do crânio, ela já estava morta. Então ela morreu entre a esganadura e a queda. Ela morreu dentro do apartamento. A timeline do crime foi essa. Exatamente. Teve até um vídeo, né, dentro do elevador,
Sim. Dele limpando o sangue e tudo mais. Depois que ele busca o corpo dela, né? E pela própria desproporção, né, de tamanho, de força, né? Então, realmente ficou sem dúvidas, né, essa avaliação aí. É muito chocante, né? Então, assim, apesar do julgamento ter sido muito extenso e muito cansativo, né? Eu imagino que para a família da vítima foi praticamente uma tortura, né? Isso, assim, as provas todas indicavam, davam a certeza para a promotoria poder chegar ali, né, com todas as forças e pedir a condenação, porque a gente não tinha nenhuma dúvida de que ele tinha matado ela. Sim. Até o doutor, uma pessoa muito reservada, né, muito discreta, como que trabalha numa situação dessa que tem holofotes da mídia a todo momento ali? Isso acaba até atrapalhando um pouquinho ou não? Então, durante o julgamento, Fábio, eu saía pela porta de trás do fórum, né? Não dava entrevista. Eu falei com a imprensa depois que a gente conseguiu a aquisitação procedência, né? Realmente, né, teve muito questionamentos, mas assim, eu entendo que é papel do Ministério Público também explicar para a sociedade, né? Eu sou funcionário público, sim. né? Eu sou pago pelo dinheiro de impostos da sociedade, né? Então, assim, eu tenho que dar uma satisfação para a população, né? Tipo assim, não estou fazendo um favor. Então, assim, a gente tem que lidar com a mídia, né? Às vezes é um pouco mais incomoda, mas, assim, adoto por padrão esse, sabe, da gente sempre receber a imprensa, tem que sempre ser receptivo. Faz parte, né, da profissão. Outro caso recente agora é do Vermelho também, o doutor também atuou nesse caso? Atuei também novamente em conjunto com a doutora Dúnia, né? Porque acaba que eu não sou do júri, né? Mas a Dúnia me convidou para fazer esse caso com ela, tá? Nesse caso, assim, diferente do que aconteceu no caso da Spitness, foi, em termos do dia do júri, foi muito menos cansativo. Foram 13 horas de julgamento. É cansativo, né? Mas para um júri da repercussão que teve, a gente fez com uma banca de advogados muito, muito respeitosa, tá? A banca do Dr. Nicolau. Cada vez que eu faço um júri com ele, aprendo, Dr. Miguel, um poço de sabedoria. Nossa. Os advogados parceiros dele também, muito dedicados ao caso. E a gente se tratou com extremo respeito, tá? Conseguimos a condenação do Vermelho dentro do que a gente achou que era procedente, né, que era o pedido a ser feito. O Rodrigo ele foi condenado em primeira instância por um duplo homicídio privilegiado qualificado. Eu sei que acho que para a pessoa escuta isso. Não precisar dar uma traduzida. Não é tão fácil, né? O que é um duplo homicídio? Duplo homicídio é quando você mata duas pessoas. Tá? Essa parte aí, tranquilo. Triplo homicídio, 3 pessoas. Qual que é a diferença de um duplo homicídio para um homicídio duplamente qualificado? Um homicídio duplamente qualificado é um homicídio que tem 2 qualificadoras. O que é uma qualificadora? A qualificadora é uma circunstância prevista lá no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que diz assim: se o crime foi cometido assim ou assado, eleva-se a pena, sai de 6 a 20 e vai para 12 a 30. Tá? Então, quando a gente fala que um crime é de homicídio qualificado, a gente está falando que ele é um crime mais grave do que um homicídio simples. Tá? A defesa, de forma muito hábil, conseguiu que o corpo de jurados reconhecesse o privilégio. Tá? Tecnicamente, a gente, no dia do plenário, tanto a Dúnia quanto eu, a gente entendia que não existia o privilégio. O que é o privilégio? É quando o jurado reconhece que o réu, no caso o Rodrigo, agiu impelido por um motivo muito razoável, por uma violenta emoção, logo após ser provocado. Todo mundo viu as agressões, tá? Esse vídeo foi para mídia. Sim. Não é papel do Ministério Público santificar quem está errado, tá? O Vanderlei, a vítima que morreu, errou, tá? Agrediu o Rodrigo ali de forma muito, muito grave, tá? E injustificada, tá? É muito importante a gente esclarecer isso. O Ministério Público não defende o que o Vanderlei fez, tá? Só que entre o Rodrigo sair e voltar para o local, passou mais de 1 hora, tá? Então, assim, tecnicamente, não existia a violenta emoção, o descontrole que era exigido pelo Código Penal para a gente falar que era um homicídio privilegiado, mas a banca de advogados, de forma muito competente, conseguiu que o corpo de jurados reconhecesse o privilégio, tá? Então, apesar do recurso que dificultou a defesa da vítima ter sido reconhecido também pelos jurados, o que torna um homicídio
dois homicídios qualificados, os dois homicídios têm a privilegiadora, que diminui um pouco a pena, já que eles consideraram que o Vanderlei provocou aquele acontecido, sabe? Entendi. Isso que até o doutor falou é interessante, porque, digamos, se o Rodrigo tivesse feito isso no exato momento que aconteceu as agressões, poderia mudar novamente a dosimetria da pena, né? Exatamente, poderia mudar, poderia até ser o caso de suscitação de legítima defesa, né? Se os disparos fossem durante as agressões, né? Se ele tivesse feito ali os disparos logo após, o próprio Ministério Público pediria isso, tá? A gente não entendeu tecnicamente, mas assim, os jurados, eu quero ressaltar aqui que os jurados agiram com muita consciência do que eles estavam fazendo. A gente pode ver ali que os jurados votaram conforme eles entenderam o caso, sabe? O que eles achavam justo pro caso. E quem tem que decidir quem são os juízes são eles mesmos. Tá? Sim. Até tem uma questão que fica claro nesse episódio aí do Rodrigo, né, do Vermelho, que você observa dois momentos, né? O primeiro momento, quando ele manda o áudio, logo depois que aconteceu, ele manda, inclusive, em alguns momentos ele dá risada, ele fala, né, detalhadamente o que ele fez, ele foi, buscou a arma, contou, né, o relato dos fatos, assim, parece que ele tá tranquilo, né? Inclusive ele manda, né, um recado, se não me engano, acho que até pro chefe dele, uma coisa nesse sentido. Então, aparentemente, assim, ele tá muito consciente do que ele fez e, assim, tranquilo. Mas no momento da pena, que é lida lá, o momento da sentença, quantos anos ele vai ficar preso, o semblante dele muda completamente, né? Então, se percebe que ele sentiu realmente o impacto, né, daquela pena e ficou pesado. E quando eu estava na PM, a gente comentava uma situação mais ou menos parecida. Existem duas ocorrências. Uma ocorrência quando a polícia chega, aí explica a situação. Muitas vezes a pessoa ali que vai ser presa, ela não tem muita noção do que vai acontecer com ela. Aí o momento que se dá a voz de prisão para a pessoa, a ocorrência muda completamente. Então, são duas ocorrências. Uma antes da voz de prisão e outra depois. Do Vermelho, mais ou menos, né, uma situação até parecida, né? Uma antes da condenação e outra depois. Então, o impacto de ficar 27 anos, se eu não me engano, foi... Deu 27 anos de pena. Uma vida, né? O que a gente chama é quando ele vê que caiu a casa. Né? Então, assim, eu não acho que seja só isso, sabe? Eu acho que ele... durante ali, quando ele manda o áudio ali, né, o famoso áudio do K10, você vê que ele dá risada. Então, assim, aquilo ali já é de tarde, tanto que ele começa o áudio falando boa tarde, K10. Você vê que ele não está arrependido. Sim. Né? Já passaram-se boas horas do crime, tá? E ele não está arrependido. Né? No dia do julgamento, a gente pode ver um outro semblante, como você muito bem falou, Fábio, sabe? Parece que ele entendeu a gravidade do que ele fez, tá? Eu não duvido do arrependimento dele. Tá? Só que esse arrependimento não vai trazer nem a Edneia nem o Vanderlei de volta. Tardio, né? Tardio. Aí não cabe a este mundo essa questão do arrependimento, né?